Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Jornadas de Marketing. E hoje eu tô aqui com ela, que a bio dela, os caras mandaram, são 10 mil mensagens. E deu pra ver que eu tô meio zoado hoje, então vai com tosse mesmo. Ela é mestre em design estratégico, com mais de 20 anos de experiência na área de CX, design e transformar jornadas de clientes. Dá aula em diversas universidades, entre elas a SPM. Tá estudando, fazendo doutorado, então ela é candidata a doutorado. Descobrimos agora que só pode falar isso. Carla Link, como você está? Obrigado por ter topado. Hoje vamos Tchim, aqui, ó. Aê. Estamos tomando um cafezinho hoje, ao vivão aqui. Essa sou Eu eu, esqueci de derruba falar ainda. que você também agora é sócia na Futurar. Isso. Acertei. Boa lembrança. Seja bem-vinda, Carlinha. Obrigada. Estávamos a tempo para marcar esse cafezinho. Então, como eu estava devendo um café para Carla, a gente já fez um café com podcast hoje. Já vamos fazer ao vivo, assim, né? Pra fazer essa conversa Pra render. bater o do Gringon. Aí, Gringon, você não tomou café ao vivo. Carlinha está tomando café. Eu sou muito especial. Carlinha, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, adoro bater um papo. Que isso, vai ser um prazer. Vamos falar daquelas duas letrinhas que muita gente me pergunta se é um golpe de Mortal Kombat, né? De Street Fighter. CX. Ai, Cara, que medo. Customer Experience. O que comem? Onde vivem? Como surgiu? Né? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores. Eu sou designer de formação, mas na minha época nem tinha essas letras, que aí a galera tem UX, UI, CX, e na minha época era usabilidade, web designer, vai mudando tudo. O que isso tem a ver com marketing? Por que eu te chamei aqui? Então, cara, o que é o CX? Olha, nem eu sei te responder. Não, brincadeira. Não, mas é porque é engraçado, porque na verdade, essa área de experiência, vamos falar assim, experiência do cliente, ela é bem ampla, de fato, e ela tem diferentes nascimentos, ou mais café, hein? diferentes atuações, por Vamos favor. tomar café. Tem uns podcasts que a galera toma vodka, né? A gente toma café. A gente aqui é mais comportado. Então, ele tem diferentes vertentes de estudo, de pesquisa. Eu venho do design, né? Então, também, a minha formação inicial, na verdade, é em publicidade, mas eu fiz o mestrado em design. E, a partir dali, eu entrei no mundo do design de serviço. E fui estudar justamente o que significa olhar para essa jornada do usuário. Pô, aí agora tem algumas palavras que a gente começa a conectar com o marketing, né? Primeiro você trouxe o design de serviço. Exato. O que é, de fato, o design de serviço? O design de serviço, ela é uma abordagem da gente utilizar as metodologias de inovação, do design, do processo colaborativo, de olhar com empatia para toda a empresa e para os usuários, para desenhar a experiência como um todo do cliente. Então, a gente vai entender na criação de serviços, né? Então, como que eu me relaciono com esse cliente? Quais são os pontos de contato que eu preciso ter, né? É um site? É uma plataforma? Eu preciso ter um call center? Eu preciso ter uma loja física? A jornada toda, né? A jornada toda, Desde... não só de comunicação, né? Porque essa é a grande confusão que boa, a galera boa. faz. A gente está falando ali sobre o uso de uma experiência em si, né? Desde quando eu começo, sim, a me conectar, né, com essa marca, com essa jornada de uso, até ela querer abandonar essa jornada. Então, a gente pode projetar tudo isso. E aí, o que é interessante, né? A administração também estuda essa parte de gestão de serviços. E traz um pouco do comportamento consumidor, né? Traz outras disciplinas. Traz outras disciplinas. Mas qual que é a diferença, assim, de uma forma muito simplificada? Vamos ver se meus professores vão querer me matar ou não. Vamos ver. Agora no doutorado é só porrada, cara. Agora que eu estou aprendendo também mais beijo aos professores de doutorado. Beijo pra vocês. Né? Pega leve conosco. Mas o que a gente discute dentro da teoria do design é que, na administração, o olhar muito era sobre aquela perspectiva de gestão. Então, eu vou olhar para a operação da empresa. E o que eu quero na operação? Lucro. Sustentabilidade de negócio. Então, eu vou olhar primeiro para os meus custos, para quanto vai custar aquela operação, para ver quanto que eu preciso lucrar. Então, o meu olhar é sobre os processos. O que eu preciso fazer para fazer esse serviço ficar de pé? E se a gente lembrar em filmes de antigamente, assim, da década de 80, o que uma empresa fazia quando abria uma empresa? Alugava o escritório. Desenhava na porta lá, né? Desenhava na porta, contratava uma secretária, e aí dizia, pronto, estou operando. Fazia um cartãozinho e já pegava uma linha telefônica e era isso, Beleza, né? Então, eu pensava na operação que eu precisaria para
prestar o serviço, Verdade. né? É. E o que as startups fazem hoje, né? Primeiro a gente pensa, ou startups e os negócios que olham para essa perspectiva da inovação e da Mas experiência isso vem do muito cliente. com essa pegada de startups que começam a olhar para uma outra perspectiva. O design ele já vem há mais tempo, Uhum. né? A cultura de projeto e de análise de design já vem década de 50. Então já tem estudos que são mais profundos do que isso, assim, E né? para variar nos Estados Unidos. Não, Europa. Olha Europa. lá, gostei. Conte. Eu já Tá, chega lá, já vai. falo sobre isso, mas só para ver essa diferença entre a administração e o design. O design ele vai olhar muito mais. Então, não, primeiro eu preciso entender o que o cliente quer, qual que é a experiência que o cliente precisa ter, para depois pensar o meu backstage, para depois eu pensar qual é o melhor processo para fazer aquilo acontecer. Então, quando eu olho primeiro para a experiência do cliente, eu vou identificar que talvez eu não precise de uma secretária, entendeu? O que vai gerar muito mais valor para o meu cliente Olha que legal. é outra coisa, entendeu? Então, tipo, outra coisa, obviamente, mas, tipo, né, é pensar ali qual é na minha interação com ele, o que isso vai acontecer. O principal ponto de contato daquele público. É. Então, assim, conectando muito com o marketing que a gente fala aqui, eu sempre gosto de conectar com outros episódios, a importância de conhecer o público-alvo, né? Sim, Porque numa super. jornada específica, talvez precise ter uma secretária, uma pessoa ali, né? Um ser vivo que vai, ou até uma máquina que vai fazer uma interação com o público. Isso. Se fosse minha mãe, por exemplo, com 70 anos, ela precisa ter um contato humano e tal. Mas talvez outra geração, que talvez seja o meu público-alvo principal, eu consigo fazer tudo pelo WhatsApp, numa máquina. Exato. Não sei, né? Então, Exato. É isso que você precisa identificar. Qual é o valor que o usuário vai perceber. Então, se a gente olhar para as últimas inovações que a gente teve em serviço, né? Por exemplo, banco digital. Ninguém sai de casa, a gente falando assim, ai, hoje eu queria ir pro banco. Ai, nossa, como eu queria isso me lembrou uma entrar coisa. numa porta giratória, ter que deixar todos os meus pertences. Não, né, gente? Se Ninguém liga faz nessa. isso. Eu vou trazer vários cases de fracasso para você Adoro. comentar. Adoro. Sempre que eu morei fora algumas vezes, então sempre que eu passava muito tempo fora, quando eu voltava para ver meus pais, a conta de telefones deles que tem que pagar o pós-pago lá, sei lá, era R$60. Quando eu voltava, o plano tinha mudado, misteriosamente, era 400 pau. Isso aconteceu várias vezes. Né? Meus pais são mais de idade, e eu, não, beleza. Aí na época, isso, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, tinha que ir no shopping ou numa loja. Né? Eu falo shopping que com meus pais era melhor, para estacionar o carro e tal, a gente já comia. Porque isso aí com os meus pais é enfim, um pouco mais delicado. Já contei aqui várias vezes, volte nos episódios, vocês vão ver a história dos meus pais. E aí, cara, isso aconteceu várias vezes, mas teve uma vez que foi muito legal. Eu tava no Bourbon, aqui em São Paulo, ali perto do Palmeiras. E eu tava de uma loja da TIM. E aí eu falei, cara, primeiro eu convenço meus pais que eles não precisam daquele plano. Então, quando eu ficava um tempo fora, provavelmente alguém ligava pra eles, falava um montão de palavra técnica, um montão de groselha. Pra falar com seu filho. E tal. Meu pai, tá bom. E trocava o plano. Beleza. Quando eu chegava, filho, olha, tem um plano aqui, não sei o que tá acontecendo. Aí lá vai eu. Cara, tem que ser esse plano aqui. Olha o detalhe do cara tentando fazer um upgrade no negócio. Que esse dia eu não esqueço. Além de uma série de coisas que você nunca vai usar, ele... Cara, mas aqui, ó, você consegue falar de graça pra outra linha fixa. Aí eu olhei pro cara e falei, você tem linha fixa aqui no escritório? Ele, não, você tem linha fixa na sua casa? Não, mas aí é diferente. Eu falei, cara, você tá tentando vender pra mim? Minha mãe nem tem telefone físico em casa e eu também não tenho já há muito tempo. Então, quer dizer, o seu diferencial é uma linha física. Sim. E, tipo, isso é um marketing de experiência aí, o design de experiência do consumidor do passado, né? Tentar passadíssimo. empurra qualquer coisa. São idosos, empurra qualquer coisa que eles vão aceitar, né, Mas, cara? olha, eu coleciono casos de serviços. A gente pode fazer um episódio inteiro só sobre essas jornadas E pode doidas. expor todas as marcas mesmo, que a gente fala de marketing, Aliás, é isso aí. a gente podia fazer um podcast. Eu tenho um sonho de fazer um podcast dos de serviços. Nossa, gostei. Seria legal, hein? Pra gente Gostei. fazer um expose. Não, tô brincando. Mas é que Dessercast. é muita loucura, assim. Eu tenho milhares de casos de banco, inclusive teve agora eu até lembrei de um que eu descobri que eles tinham migrado a minha conta pra marca premium, sabe? Do banco, assim, sem me avisar. E aí eu tava de mudança, foi um caos, foi horrível, porque daí, né, perdi tudo, o contato que eu tinha, né, com a agência e tal. Mas beleza. Aí um dia eu descubro que
toda vez que eu usava meu cartão para testar um serviço, porque eu sou dessas, né, gente? Eu falo isso para os alunos, começa o aplicativo, alguma coisa, eu já vou lá. Isso. No mundo digital, eu me inscrevo em todas as newsletters, eu sigo todas as páginas, eu entro em todos os sites, eu acesso todos os robôs. Um serviço novo eu vou usar. E aí, normalmente, você tem que colocar seu cartão, sabe? Ele cobra R$1. E aí, toda vez que eu tentava fazer isso, meu cartão era cancelado. Só que não era simplesmente cancelado. Ele era cancelado totalmente. Não é que eu tinha Não é que bloqueou. Não é que bloqueou. Cancelou. Aí, cancelava todas as contas, sabe? Assim, o Netflix, o seguro, tudo que tava no cartão de crédito. Isso aconteceu uma, aconteceu duas. Aí, na terceira, eu falei, cara, desculpa. Poxa, eu ia falar uma palavra, eu ia falar um termo técnico aqui. Poxa, né? Liguei pro banco e falei assim, gente, tem alguma coisa errada acontecendo? Vocês são a marca premium e vocês não conseguem acompanhar o mundo que está, né, aí. E daí a resposta foi, não, mas é que você tá na conta premium, você não paga o pacote premium, então você não é cliente premium. Entendi. Assim, eu nunca pedi pra ser nada premium, foi vocês que me colocaram, mas ok. Então quanto custa? Sei lá, R$80 por mês. Tá, e o que vem? O que eu vou ganhar? Escutem essa. Valor isso, assim, e preço, gente, isso valor faz assim, percebido. foi um pouco antes da pandemia, então 2019, tá? Cheque foi que legal! Cheque. Vocês jovens nem sabem o que é isso. A Camila, eu pergunto pra ela falou assim, cara, nunca preenchi um cheque como os astecas. 2019, gente. Cheque. Já preencheu um cheque? Claro que não. Aí eu fico assim, não, extrato, sabe umas coisas assim? Não, você tem extrato grátis, você pode ir lá imprimir extrato. Exato, extrato. Eu não vou nem... Concierge, que era a única coisa fazer uns 10 anos que eu não vou num caixa eletrônico. Exato, e concierge que, assim... Beleza. Mas pra que eu usaria isso pro meu banco pessoal? Assim, pra minha empresa, talvez poderia fazer sentido se eu precisasse alguma documentação, mas que também não faz, porque também não temos. Dia, né, não fazemos mais isso. Você vai levar o concierge, porque não sabe, o cara leva o documento pra assinar, não sei aonde, traz de volta. Faz essa função como se que eu hoje precisasse. Você faz lá no DocuSign, esses montes de assinatura. E eu falei assim, gente... Dá pra assinar pelo Gov. Ontem eu tava fazendo uma inscrição pra uma revista. Maravilhoso. Você sobe lá e tá... Assina. .gov, já era. Então, fica essa dica, esse é um ótimo Cartórios, serviço. Que é uma experiência terrível. Também. Vocês estão com os dias contados. E aí, enfim, então assim, esse é um super desafio. Mas eu vou te dizer um outro desafio de jornada que eu acho ainda pior, que é, eu tive uma conta, um projeto que a gente ia ter um volume grande de movimentação ali, de dinheiro, era um projeto bem grandioso e tal, então a gente ia ter uma verba muito grande. A gente decidiu fazer uma segunda conta, PJ, né, pessoa jurídica, para poder ter a separação financeira, equipe financeira e tal, todo mundo organizado bonitinho. E aí, eu falei, bom, preciso abrir essa outra conta, então vou falar com o meu gerente, né, com a conta jurídica que eu tinha também nesse mesmo banco. E aí, eu liguei e eu ainda quando você tinha o telefone da agência, né, porque hoje nem mais tem. Verdade. Nossa. Daí o gerente falou assim, você precisa atualizar seu cadastro, né, manda faturamento, os últimos 12 meses, você quer, senão você não vai conseguir abrir a conta. Eu falei, que legal, né? Pô, gente, esse gerente me manda por e-mail. Peguei o e-mail do banco, mandei e-mail, falei, beleza, então amanhã eu tô indo aí. Beleza, amanhã nos vemos. No outro dia, cheguei na minha agência, agência que eu já tinha conta, PJ, nessa conta. Cheguei, botei meu CNPJ lá no totem, entrei na porta giratória, fiquei lá esperando uma hora para um gerente qualquer me atender. Quando eu sento na frente do gerente, o que o gerente fala para mim? Você não tá mais nessa agência. Não, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Essa agência não abre conta jurídica. Essa agência não abre conta jurídica. Eu falei, meu amigo, essa é a minha agência jurídica. Como assim? essa agência não abre conta jurídica. Se minha conta é aqui. Caraca. Mas não mais. Agora a gente migrou para outra unidade. Então você tem que ir para outra unidade. Tá. Então eu falei com o gerente por telefone, eu falei com o gerente por e-mail, eu entrei no Totem, eu botei meu CNPJ e nenhum dos canais me falou que não era mais aqui. falou, você tem que ir para outra agência, né? Então, tipo, eu avisei que eu queria abrir uma conta, sabe? Assim, você clica lá qual é a opção que você quer. E nada do sistema estava preparado para aquela informação, que sei lá quanto tempo que estava acontecendo. São esses buracos, né, durante o processo. E hoje em dia a gente tem desafios de sistemas diferentes, áreas que não se conversam. Totalmente. Né? Eu estou implementando um sistema na Santa Casa, um beijo para a galera da Santa Casa, tentando transformar a RD Station, que é o RD CRM, e aí a agência não consegue conectar o API, a galera da RD só responde por e-mail, porque antigamente, já fica aqui o meu disclaimer,
A galera da RD tinha um atendimento maravilhoso, depois foi comprado pela TOTUS, ninguém mais consegue falar com ninguém na RD, tive que escalar para 1 milhão de pessoas, aí alguém responde, aí uma pessoa fala que tem que fazer de um jeito, outra de outra, aí eu trouxe outra agência, virou o caos, mas ninguém sabe onde clica, o botão, alguém fala assim, não, é só clicar no botão tal, mas esse botão não diz isso. Então isso vai desde o sistema digital até quando a gente está numa fila de padaria, né? Totalmente. Entre esse design da experiência do usuário, seja B2B, B2C, durante toda a jornada até ele, de fato, consumir o produto que ele quer. E obter. diria mais, até ele querer abandonar esse produto, né? Que é o caso, por exemplo, do teu exemplo da TIM. Exato. Né? Que é, não, mas isso aqui não faz sentido para mim mais. Como que eu tenho uma alternativa, né? Ou como que eu consigo mudar? E sabe o que me deixa louca, assim? Que eu fico imaginando os CFOs lá, os CMOs, os CEOs, os Cs lá, conversando e discutindo assim, nós não estamos batendo a meta do trimestre, como que a gente faz para vender mais? E aí você tem cliente ali que quer contratar teu serviço, por exemplo, ou que quer fazer um upgrade do teu serviço e você não consegue. Eu queria abrir uma conta nova. Se eu não tivesse com tanta pressa e o sistema não fosse tão ferrado, eu teria sido aquela agência e teria aberto a conta em outro lugar. Eu abri hoje, que é o que eu faço, digital. Eu abri num banco digital, que eu não uso pra nada, porque quando eu fui no Itaú abrir, caos. Aí eu fui morar fora há um tempo, quando eu voltei, em 2017, que eu voltei, cancelaram minha conta, ninguém me avisou, eu entrei na agência, você não tem conta, eu falei, beleza, vamos fazer outra? Aí tem que pagar mensalidade, eu falei, cara, eu não vou, porque eu tenho digital, não preciso de nenhuma agência, não pago nada. E sabe o que você falou E aí essa é a lógica da conversão hoje, né? Que essa é a diferença dos serviços digitais para os serviços que eram 100% analógicos, né? Porque hoje a lógica da conversão tem... Então, assim, a atração, a parte do marketing, de pensar o produto, de pensar, assim, qual a gente tem a conexão aqui de diferentes áreas, né? A área do marketing, a área comercial, a área de desenvolvimento de produto. Eu sempre brinco que a experiência, ela é a soma de tudo, entendeu? Ela tem que ser a materialização de tudo que essas áreas planejaram. É o momento da verdade ali, né? Não é o Google chama? Porque justamente é isso, assim. Poxa, se a estratégia de comunicação pode estar maravilhosa, mas se você não consegue subir um documento na hora lá de fazer a conta, se você não consegue tirar sua foto, porque sei lá o que o sistema não dá, você não vai tentar 1, 2, 3 vezes. Gente, você tentou uma, não deu certo. Pode, com muita boa vontade, tentar uma segunda vez, a terceira você tá vendo a conta em outro lugar. É isso. Tem uma pesquisa que eu uso até hoje, era de 2019, já na pandemia, 2020. Então, é uma pesquisa da McKinsey, que fala da experiência do cliente, etc. E eu sei esse número de cor só porque eu dou essa aula uma vez por mês, pelo menos. 86% dos brasileiros, tem lá de todos os países, né? 86% dos brasileiros abandonam uma empresa por uma experiência ruim. Eu sou esse cara. Por exemplo, e olha como é legal que a gente está falando, que está abrangendo todas as áreas. Eu tenho a Bisnaguinha. Pra quem não conhece a Bisnaguinha, entra lá, @eu_Bruno_Pérez no Instagram, que vai ver a foto da Bisnaguinha. Aí a Camila pesquisa lá, lugar pet friendly pra comer, e a gente chega lá, o pet friendly é uma mesinha do lado de fora. Um dia a gente foi, era uma mesinha no estacionamento, onde o escapamento dos carros ficava na mesa, assim. A gente tirou uma foto e falou, cara, isso aqui não é pet friendly, não é colocar uma mesinha e um pote d'água. Então isso é uma jornada de experiência, foi pensado errado. E eu ia consumir bastante ali. Eu vou embora. Então, eu sou o cara que se eu vou num lugar, a máquina não funciona, o lugar não é especial pro meu cachorro, ou eu compro uma garrafa, eu vou embora, cara. Eu nem espero a segunda vez. Tem gente que tem mais paciência, né? E isso é porque você é um paulistano. Então, gente, é isso. No Brasil, nós que moramos aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um outro nível de entrega de serviço que não existe em lugar nenhum do Brasil. Em termos de agilidade. Pô, legal você falar isso. E em termos de entrega. Você é colorado ou você é Grêmio? Eu sou colorada. Colorada, tá feliz, tá lá. Sou gaúcha, gente. Tá me devendo um churrasco junto com o Charles. O Kim também, né? O Kim também. Então, beleza, vou querer a Fred agora. A Fred, vou querer um churrasco de vocês. E aí, continua. É legal que você traz uma visão de outros lugares, né? Uma vez eu fui dar uma palestra no interior do Rio Grande do Sul com mais 2 pessoas incríveis aqui de São Paulo, eu já morava aqui. E aí, a gente foi dar palestra lá na cidade de Pelotas, bem na região sul. Nossa, do sul, né? Sul. A gente parou em Porto Alegre, daí pegou um carro, foi pra lá. E, enfim, aquelas coisas, né, de estarem contratando palestrantes, fizeram a gente sair 5 da manhã e a palestra ia ser às 5 da tarde. E aí a gente chegou lá em Pelotas, deu uma passeada e tal, e aí a gente deu a palestra, foi super legal. No final, as meninas estavam com fome.
E ela falou assim, pô, na hora que a gente tava passeando, a gente passou por uma padoca. Vamos passar na padoca antes de pegar a estrada, porque a gente voltou pra Porto Padoca Alegre. de paulistano, né? É padoca de Você paulistano. Você já virou paulistano. Não, mas aqui eu estava com paulistanas, né? Tá. Então eles falaram padoca. Ela falaram tá, padoca. Entendi. Aí falou, beleza, vamos lá. E daí eu só pensando, tá bom, né? A gente foi, passou lá pra comer. Qual é a chance da gente levar 15 minutos pra comer? Nenhuma, porque não é sobre isso, entendeu? É. A experiência de você ir numa confeitaria, numa padaria ou num lugar de tomar café no interior não é a mesma da gente aqui na Paulista, Desesperado, sempre com pressa, sempre atrasado, entendeu? Então, 15 minutos levou pro atendente vir nos trazer o cardápio. Entendeu? Porque eles estavam a outra prioridade de vida, né? É outro flow, O que é até mais saudável, né? E aí é uma outra discussão. Mais saudável. Inclusive, essa é uma coisa que eu sempre falo pra galera, ó, fica uma dica. Hacktown é um evento que acontece no sul de Minas, Santa Rita de Sapucaí, uma cidade de 40 mil habitantes. Hoje é um dos maiores eventos de inovação acontecem lá. E aí eu falo pras pessoas, você quer ir pra Santa Rita? Mas você não vai consumir Santa Rita. Não vai lá achando que se você é um consumidor paulistano, que está acostumado a ter tudo rápido, você vai chegar na cidade interior. Não tem esse serviço lá. Não é essa lógica que opera. Então, é de entender onde você tá e qual que é a entrega que vai ter na região que você tá, né? Ainda mais uma cidade que recebe, imagina, 40 mil pessoas. Desculpa, tem 40 mil habitantes. Vai dobrar o tamanho. Sei lá, mais 10 mil pessoas. Tudo fica confuso, assim. Então, tem que ter uma outra paciência, né? Tem que ter esse lugar de saber o que é aquele serviço e pode vamos te conectar entregar. com o que você estava falando. Então, assim, entender e estudar isso começou nos anos 50. Você falou que foi na Europa. Isso. A gente tem pesquisadores, eu sempre trago nas minhas aulas um pouco esse contexto, que foi o que eu estudei no mestrado, quando eu fiz na Unicinos, lá em Design Estratégico, lá no Sul. Mas eu posso deixar, depois dar o link pro Bruno, colocar aqui na descrição desse episódio. Opa, adoro links. Tem um post no Medium que uma aluna da Politécnico de Milano fez, que tem esse resumo, sabe, dos estudos do design, assim, incrível, com autores. Tudo que eu estudei, porque o meu curso também era vinculado ao Politécnico, tá lá no resumo. Eu falei assim, genial! Que demais. Fez, assim, maravilhoso. Então, sempre cito ela. Mas ela traz, assim, de forma muito resumida, assim. O design, ele estuda projeto, né? Então, não é só jornada do cliente. É muito mais amplo do que isso, né? O design de serviço é um desses desdobramentos que olha para essa experiência. Mas a gente tem essa visão de que o design, ele pode projetar aquilo que não é natural, né? Aquilo que é artificial. Tudo que precisa ser produzido, desenvolvido, ele pode ser estudado. E aí, essa evolução vai acontecendo à medida de que... Então estamos trocando. Você quer mais água, Karina? Tá tudo certo? Não, tô bem, obrigada. Tá bem? Eu tô dropando meu copo aqui, ó. Aqui não ao vivo. Porque eu tô com a minha garrafinha da Print. Olha que o Thiago, bonitinho. aqui no episódio passado, né? A Print é legal pra caraca. É, muito que legal. faz vários tipos de brinde, gráficas e tal. Desculpa. Enfim, não, imagina, Aqui é no ao vivão, tipo boteco. É só pra falar esse contexto, né? De que, então, bom, se entende que existe uma disciplina de design, então vamos entender qual é a contribuição dela para o mundo, né? Que nem é o que a gente estuda na academia, né? A gente vai entender qual é a contribuição para o mundo. Tá, mas então qual é o processo que o designer faz? O processo do designer faz que é diferente das outras profissões que projetam. Então, a gente tem vários estudos que começam a olhar para esse desenvolvimento de projeto, incluindo para olhar para o Wicked Problems, né? Que são os problemas complexos, para olhar para o que eles na Europa chamavam mais de co-design, né? Legal. Que tem a ver com essa participação do usuário para projetar a experiência, porque é isso, né, gente? Se é complexo, se é difícil, é algo novo, a gente pode projetar juntos, né? E co-construir isso, usando as ferramentas, usando processos colaborativos. E aí, por que vem os Estados Unidos na nossa mente, né? Porque a gente teve um boom com a IDEO, que foi uma empresa que ela não é especialista em design de serviços, mas em design thinking, né? Ela se vendeu muito e ela fez um pouco o que a Apple fez com o iPhone, sabe? Que essa fala do meu marido, tá? Não é minha, mas eu acho ótima, que a gente um dia estava discutindo isso, né? Que o design, ele já existia, o design estratégico, design, essa metodologia do design de forma estratégica já existia, mas eles eram de uma forma mais palatável, vendável, coisa que o americano faz bem, sabe? É verdade. Vender,
trouxe usabilidade ali para mais fácil de entender. Mais fácil de entender. Eu vou usar isso na minha vida, né? Exato. E aí tem o ônus e o bônus, assim, né, gente? Porque o ônus é que ele vendeu como se fosse 1000 maravilhas do mundo, que fosse a resposta para todos os problemas. Mas é isso, existe uma complexidade. Agora, o design de serviços em si, ele vem mais da escola anglo-saxã, ali, Alemanha, os países nórdicos ali, o Reino Unido, ali que é mais forte, assim, essa disciplina do design de serviço mesmo. E aí, no Brasil, acabou vindo tá muito forte para cá, porque as primeiras empresas que falavam sobre design, processo de design, inovação, vieram, inclusive é bem aqui na frente o escritório deles, a Livework, né, que foi a primeira empresa de design no Brasil, assim, maior, mais forte e tal, e eles tiveram um papel de advocar sobre essa disciplina, vamos dizer assim, para o mercado, né, então eles faziam muitas formações, inclusive com a SPM, né, faziam muitas informações, e acabaram trazendo um pouco essa é a minha teoria, que é por isso que aqui é tão forte, porque design de serviços nos Estados Unidos é uma disciplina que está crescendo agora. Ah, que legal. E quando que isso começa a ganhar o nome de CX, assim, da experiência do consumidor? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu também estou me fazendo essa pergunta, assim, porque eu vou ser muito sincera, eu não sei exatamente essa resposta, porque eu acho que a gente tem essas evoluções, assim, né? Eu até estava comentando com o Bruno que lá no doutorado eu li um texto muito legal que falava justamente de duas pesquisadoras tentando fazer esse entendimento, não de quando começou, mas das diferenças que tem, falar service design para CRM, né, para service dominant logic, né, a lógica dominante de serviço, ou agora eu nem lembro as outras, o marketing de relacionamento. Então eles, enfim, são 8 áreas que elas olham teoricamente para fazer essa conexão. Que assim. São áreas que talvez tenham princípios semelhantes, vieses diferentes. Isso. E que realizam coisas parecidas, né? Todo mundo olha para a jornada. Todo mundo vai olhar ali para o usuário para entender a sua relação, mas tem alguns que vão olhar de uma forma mais contextual, do tipo, o contexto importa, se a pessoa tá, como que ela vem, qual é o background dela, o que ela espera, e outros vão olhar mais ali para a relação, ponto de contato e entender ali o que faz uma boa experiência ou não ser percebida, assim, né? Então, mas eu só queria dizer que eu trago mais esse viés do design, porque, afinal, é da onde eu venho, e da onde eu aplico, e da onde eu estudo. Apesar que, como coordenadora de um curso de experiência e jornada do cliente, na SPM, né? Boa. Eu estou sempre nesse movimento, inclusive, de conversar com lideranças do mercado e conversar com pessoas que estão atuando, também para entender um pouco essas movimentações, né? E eu sinto que a gente saiu um pouco de olhar só para o processo do design e olhando mais mesmo para essa área de comportamento do consumo, de conectar mais essa jornada como uma categoria mesmo, experiência, né? E o que a gente já está rodando há muito tempo, projeto de experiência. Será que todo projeto eu preciso fazer ad hoc? Do zero? O que a gente já sabe que funciona e que não reinventar funciona? a rota o tempo todo, né? O que a gente já sabe que precisa fazer? Porque é isso, tem coisas de relacionamento que a gente já sabe que precisa fazer. Tem coisas para saída que a gente já sabe o que precisa fazer. Então, o que são esses grandes aprendizados, né? E aí eu acho que esse é o grande desafio desse momento agora, que a gente tem muitas disciplinas, como você falou, quando os alunos chegam lá na SPM, eu falo assim, que sigla você é? Nem vou te falar que sigla é meu curso. Me diz qual é a sua sigla e te direi quem é. Porque, agora, beleza, me falou a sigla, agora me fala qual é o seu papel. Porque antes até tinha essa discussão, qual a diferença do UX pro designer de serviço, pro PD, pro CX, agora você... E aí, pra mim, assim, eu digo, gente, na minha cabeça sempre foi design é design. Tanto faz, eu acho que o que une todas essas áreas até então era que todo mundo usava o método de design, de inovação, de processos colaborativos e de olhar para a jornada do cliente com esse foco, né? De primeiro entender a jornada do cliente para pensar a jornada. Então, é um método para pensar a jornada. O método design para pensar a jornada. Só que a gente tem esse desafio agora de que
não necessariamente a gente vai usar o método. E aí a gente precisa olhar também métricas, o que eu já sei, de indicadores, de negócios, de ferramentas, né? A inteligência artificial está aí também para a gente discutir como que esses pontos de contato vão ser influenciados. Gigantescamente, né? Que é o que eu falo para os meus alunos lá na SPM, né? Não adianta a gente só discutir ferramental, a inteligência artificial como uma ferramenta para o designer, ou para pensar experiência, né? Porque aí a galera fica, assim, o que eu mais vejo, né? Fazer usuário, né? Olhar, fazer prompts ali e trabalhar a inteligência artificial para usuário. Vamos falar de experiência. Mas, gente, vamos pensar um pouco além. Qual é o impacto que isso vai ter para a experiência? Como que eu tenho que pensar as experiências do futuro, as experiências, né, pra gente já começar a testar coisas agora. Não, e eu quero te perguntar os melhores cases do mundo. Antes, Ai, você tá falando de experiência, ó, o café já esfriou. Então vamos melhorar a nossa experiência aqui, ó. Vamos devolver o café aqui. Estamos vendo. Pode levar o nosso café. Obrigada, pode levar o nosso café. Obrigado pelo café. Ótimo. Então, uma experiência genuinamente brasileira. Pra Carlinha. Carlinha, quando a gente fala de design de experiência e experiência do consumidor, design de serviço, sempre vem à mente Walt Disney. Sim. O Walt Disney World. Walt Disney. A gente tem muitas histórias maravilhosas de encantamento do cliente. Tem o livro, né? O Jeito Disney de Encantar Clientes, se eu não me engano, Sim, esse é o nome. mesmo. Uhum. Né? E, pô, queria que você contasse um pouco o que você acha, o que você sabe, sabe alguma coisa que ninguém sabe e etc. Queria ouvir pelo seu olhar sobre a Disney. Inclusive, coisas boas ou ruins, mas, pô, tem essa curiosidade de saber o que você pensa, o que você acha, o que você sabe de legal. Legal. Eu acho que para todo mundo hoje é desafiador pensar em jornadas. E para a Disney não é diferente, né? Uhum. Eu acho que ela é um case muito interessante em várias perspectivas. Sim, ela é referência, sim. Eu sinto que toda vez que eu pergunto para os alunos, né, quando eu começo uma disciplina, eu falo, gente, o que é uma boa experiência para você? O que vem na sua cabeça? Muitas vezes, sei lá, 30% das respostas vem Disney. Ou viagem no Data Carla, né? Nenhuma nenhuma comprovação científica, tá? Daqui a pouco vamos colocar aí. Não, mas você tem o seu Carla grupo Link. Seu grupo de estudo são seus alunos, né? Fazem parte do Data Link, do Carla Link. Carla Link. Mas, então, existe, sim, tanto uma expectativa gerada e um desejo cultural muito trabalhado aqui no Brasil, né? Da gente se conectar com essa marca, com essa magia e com todo esse storytelling que é construído em cima da marca, assim. Então, acho que tem, sim, uma verdade da gente olhar para essa marca como experiência. Eu acho que o ponto negativo é a gente só usar esse case, sabe? Porque daí fica sempre assim, que serviços são legais? Disney. E a gente fica assim, que é mais? Tá. Mas eu acho que, assim, eu sempre falo, e se tu olhar qualquer especialista de design de serviço, sempre vão dizer isso, que o serviço perfeito não existe, porque ele é caro e ineficiente. Então, o que eu acho que, de fato, né, chegar nesse lugar ideal, a gente ficar planejando o ideal, a gente nunca vai conseguir construir. O que eu acho que a Disney faz muito bem é ela aprender sobre o usuário e agir quando precisa agir, sabe? Que é ter essa autonomia de fazer mudança. Então, se você tá lá no restaurante com um escape ali, o que o funcionário faz? Ou o que o gerente faz? Ele vai te mandar a merda, vai dizer, pode ir embora mesmo, é isso aqui que eu tenho para oferecer. Ou ele pode ter sensibilidade e autonomia, se for um funcionário, para pensar, poxa, tá aí, ó, uma oportunidade que a gente tá perdendo. A gente não tá entregando isso aqui bem. A galera tá sendo puta. Desculpa. Os termos técnicos. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? E se eu trocar sua mesa de lugar? Será que isso resolve? Esse seria um teste que esse restaurante poderia fazer. Mas o que traz de diferença? Ele está trazendo um olhar atento àquela necessidade, aquele tipo de usuário, identificando. E aí, the sky's the limit. Porque ele pode criar um restaurante todo pet friendly, até como é que é? Agora tem os café com gato, vocês já viram, né? Eu fui no Japão, tem. Que legal. Tem aqui? Tem aqui em São Paulo, aqui na Vila Mariana. Eu preciso ir. Condado, não faz tempo que eu não... Então, enfim, sabe? Então, isso pode virar todo o valor criado pela experiência, entendeu? Não, acho que você trouxe um ponto, assim, estudar o usuário, né? Estudar a necessidade. Quando a Disney compra Star Wars, é nítido que eles vão estudar o fã de Star Wars. Porque hoje, o que você mais vê de imagem na internet
são pessoas interagindo com os personagens de Star Wars, e todos os personagens sabem a história de Star Wars, né? Então tem uma imagem na internet que o Stormtrooper vai pedir o ID ali, o RG, né? O documento de um cara que tá com uma camiseta da Força Rebelde. Ah, legal. E ele faz assim, você não precisa do meu ID. Né? E aí o personagem tá ali, ele entende, você está livre para ir, senhor, e vai embora. Cara, isso gera um encantamento, né? Porque os caras estão ali, os personagens estão ali para interagir com as pessoas, tem um pouco de storytelling. E quando a gente fala dos serviços também, os funcionários sempre... Tem uma história dos funcionários que ficam em volta da fonte, os seguranças, mas que fazia parte da escala deles perguntar para as pessoas, quer que eu tire a foto? Estavam em duas pessoas, né? Quer que eu tire a foto para você? Então tem um negócio pensado ali no parque para diminuir... Esse é um ótimo exemplo, que é justamente olhar... Porque, para mim, esse é um dos grandes... Então, o primeiro grande acerto da Disney, que qualquer um pode adotar, é dar autonomia para os seus funcionários tomarem decisões, pensarem, testarem, prototiparem caminhos. É claro que aqui tem um limite de marca, de senso, bom senso, de várias coisas que precisam pensar. Mas então, dá para criar um guia ali, dá né? para criar um guia. Você é livre dentro deste universo dentro disso aqui. A segunda coisa é que não esperar que essa boa vontade aconteça. Eu posso dar guias, que não é só conteúdo, mas eu também posso projetar essa experiência para o backstage, né? Que é o que a gente chama essa parte de trás. Então, o que faz esse guarda ou essa pessoa fazer esse convite, né? Então, eles têm várias estratégias para que qualquer pessoa, eles entendem que todo cast member, né, que eles chamam assim, é responsável pela experiência das pessoas, independente do papel que você está ocupando. E eles têm mecanismos para incentivar que as pessoas façam essas coisas. Então, eu tenho uma cunhada que trabalhou na Disney, né, nesses programas de turismo e tal, já há alguns ciclos, e ela me contou, né, que eles têm, tipo, um currículo das boas ações. Então, ela pode ser denunciada. Toda vez que alguém vê ela fazendo uma boa ação, ela é denunciada. Vi a Rafa ajudando uma criança a parar de chorar. Que legal. Pá, alguém denuncia ela e fica no histórico dela. Então, toda vez que ela vai participar de algum processo ou de alguma coisa, aquilo conta pontos para ela, né? Então, ela tem mecanismos. Então, ela tinha uma caderneta que ela podia... Toda vez que ela vê uma criança fantasiada, ela vai lá, pede autógrafo pra criança. Tem esquema das princesas, né? Sempre tem as meninas com princesa, todo mundo abaixa. Tem a coisa do abraço, né? Você já viu? Não. Os personagens não soltam. Eles esperam a criança soltar. É verdade. Me contaram isso. É isso aí. Ele fica abraçado até a criança soltar. Então tem todo um treinamento para criar uma boa experiência, né? Exato. Eu nunca fui pra Disney, mas todo mundo que fala, você vai agora, né? Eu vou agora. Eu nunca fui. Que é a experiência do consumidor ali em todos os momentos, ela é muito incrível. Né? No restaurante, no hotel. Tem umas coisas que são bem específicas que eu achei bem interessante. E recentemente eu descobri, estudando, né, para ir para lá, que eles têm um sistema de achados perdidos incrível. Se você perder qualquer coisa, é só você falar a hora e o parque. Você vai lá no Disney Springs, que é uma área aberta, e você, que qualquer pessoa, mesmo sem ingresso pro parque, pode ir lá e... Vai chegar até você. Você indo lá, eles têm achados e perdidos no maior catálogo. Câmera e, nossa. Tudo que você possa imaginar. E tem as ideias que tem túneis por baixo, né? Isso eu vi num documentário, tem na History, que eu não vou lembrar agora. Como a Disney mudou o mundo, alguma coisa assim? Não é não. Que tem os engenheiros lá, que eles não chamam de engenheiros, né? Tem Imagineering. Cara, que lindo. Então, e eu vi que você pode fazer esse tour. Que é pelos túneis? Pelos túneis. Você tem que ter mais de 16 anos, porque esses túneis, os personagens, eles estão sem a máscara e tal. E aí as crianças pode ser meio creepy, né? E aí você pode fazer esse tour e tal, que diz que é bem legal. É uns $170 mais ou menos pra fazer. Aí você tem que agendar e é a mesma coisa que tentar almoçar com a Cinderela. Você tem que planejar, entendeu? Tipo um negócio bem antes. Agora, o que eu sinto que é o lado difícil, né? Eu acho que eles têm 2 grandes desafios para manter essa experiência ativa, assim, e ser uma experiência positiva, que é a complexidade do serviço. Então, eles têm trazido ferramentas e sistemas e benefícios, tentando fazer com que
aquela experiência que é com muita gente, né? Porque É muito grande. é muito muita grande. gente todos os dias e etc. Então, eles tentam organizar, criando subcategorias de serviços lá, né? Então, Light Lane, Multilane, Genie, já teve não sei o quê, barará, barará, que é um job, entendeu? Tipo, eu brinquei, eu botei na pauta, entendeu? Eu vou para a Disney, então, eu até comprei um guia de uma influenciadora maravilhosa, que é a Fernanda Flaure, deixo a dica aqui, porque a minha cunhada me passou essa dica muito maravilhosa, ela te ajuda, entendeu? Você tem que planejar. Assim, se você quiser ir freestyle, né? Você vai ter uma experiência ruim. Porque você vai ficar sem saber o que fazer, você vai ter que ficar em fila o dia inteiro. Então, requer um planejamento, entende? E não é todo mundo que tá disposto, entendeu? Mesmo que você contrate, porque aí tem esses serviços, né? De contratar para alguém fazer por você. Mesmo assim, aí você vai passar o dia no celular conversando com uma pessoa de fora. Pra te falar o que tem que fazer. Pra falar o que você tem que fazer dentro de um parque. Sabe, assim, umas coisas que, se tu pensar assim bem, tipo, tá beirando a loucura, assim, sabe? Então, acho que tem esse lugar de digitalização, de oportunidades que isso traz, que é muito legal. Falta, mas que... talvez, tipo, um guia... Eu não sei se tem um guia eletrônico deles, que tem essas dicas que todo mundo dá fora. Porque também, quando você deixa um espaço, assim... surge a oportunidade para que outras pessoas vão lá e façam esse serviço. Total. Também pode ter um espaço para que eles possam preencher isso. Ou eles não querem também, né? Então tem esse lance. Eu acho que também eles vão atualizando e meio que vem quem quer, vem junto todo mundo, assim, sabe? Tem oportunidade, principalmente pros creators, né? Que estão fazendo serviço a partir disso, assim, né? E eu tô consumindo muito. Ah lá, boa. Depois passa as dicas para mim, hein? Pode eu não vou, não, tão cedo, mas quando eu for... Aí já mudou tudo até lá. É verdade. Porque é isso, o serviço tá sempre... E esse é um ponto interessante também, que então, são 3 aprendizados. 1, autonomia. 2, ferramentas, né? Para essa autonomia e para isso acontecer, né? Para os funcionários poderem estar ali trabalhando experiência. E eu acho que também é ter essa sensação de que se der errado, é seu papel, de fato, ajudar, sabe? Eu acho que isso as marcas também não entendem muito. E como empreendedor é difícil, sabe? Às vezes, quando você vê que dá ruim, você tá tentando e mesmo... Você entrou num buraco tão ali, né? Que acho que é mais essa intenção de querer fazer o melhor, de fazer o certo, sabe? Que eu acho que é o mais interessante, assim. Então, essa influenciadora mesmo, ela fez esse passeio dos túneis. Só que, quando ela foi, deu furacão. E aí foi cancelado. Só que ela ia... Que é uma creator, né? Assim, ela ia de novo, daí que tantos meses, ela falou, eu vou de novo. Daí eles deram o ingresso pra ela no dia que ela quis, isso, né? Você não tá esperando por um furacão, mas se acontecer... A gente vai repor aqui. Devolveram o dinheiro, mas depois deram pra ela o ingresso com mais coisa, entendeu? Então, tipo, é isso, é você tá apto ali e dizer, poxa... Pô, legal essa perspectiva, né? Cara, que bacana. Tá ali tentando. E o último ponto é esse desafio de conectar essas novas experiências, porque são novas plataformas, né? O que vai mudando o tempo todo, que vai mudando o tempo todo. Então, eles também têm que fazer esse canal de comunicação o tempo todo, né? E atualização dos brinquedos, né? Porque é isso que você tá falando. Tipo, tem coisas lá que, tecnicamente, também já estão ficando velhos e ultrapassados. Já me deram essa dica, tipo, esse brinquedo aqui não vale, hein? Porque esse brinquedo aqui já, tipo, não é renovado há muitos anos, entende? Então, tem a curva da tecnologia também... O que vai ficar cada vez mais rápido, vai aumentar o desafio. De manter um parque que... Eu gostei. 4 grandes dicas aqui, né? 4 grandes eixos para você desenvolver uma boa experiência para o seu consumidor nesse design de serviço, nesse customer experience, né? Porque o consumidor tem uma boa experiência ao longo da jornada. Exatamente. E a gente sabe que todo consumidor que tem uma boa experiência, ele volta... E aí ele vai aumentar o seu ticket médio, né, o lifetime value ali do cliente, o que diminui o seu custo de aquisição. Então, trazendo para o tecnês aqui de marketing, né, a gente está nos mais de 40 minutos, então quem está aqui conosco até agora, é bom ouvir a parte técnica. Quais são os benefícios de você ter uma boa experiência? Você diminui a reclamação no seu saque, então você... Pode ter um saque mais enxuto. Inclusive, eu tenho uma estatística que eu achei muito maravilhosa, que no livro Good Service, que é uma dica de livro bem legal. Manda esse link, já temos link aqui do Medium, que vai ter toda a história aí do design de serviço. Eu acho que vamos colocar a dica do livro da Disney. Isso, que é o jeito Disney de encantar clientes. Good Service. Good Service. E tem mais um link que eu quero. Eu vou te interromper, você parou no Good Service. Eu esqueci de falar durante na sua introdução. Carlinha é uma TEDx Speaker, cara. Não, depois eu quero que você fale do TEDx e vamos deixar o link do seu TEDx pra galera assistir aqui o seu TEDx.
E Boa. vamos deixar outros links aí, porque acho que é bacana as pessoas terem mais acesso a esse tipo de conhecimento, né? Sim, total. Good- O Good Services Good Service. é um livro bem recente. Tem em português? Acho que ainda não Tá, tem. mas deixa o link aqui. Tá tudo E bem. ele traz um dado muito legal que, olhando o case do Reino Unido, que a Lou Down, que escreveu o livro, traz esse dado. Ela foi uma das precursoras de criar o gov.uk, né, que é aquele case do Reino Unido, que eles integraram todos os serviços públicos numa única plataforma. De novo, tem esse lado bom e lado ruim, né, desse case. E eu ouvi dizer, depois você pode me confirmar e tal, que o gov.br é um dos, eu vi isso em 2016, é um dos cases top mundo aí de integração de sistema. Porque a digitalização aqui é muito alta, né? Ele tá rolando ainda e tal, né? Mas a gente falou sério dos cartórios e tal, mas cada vez mais estão integrados, né? Sim. O CNPq já tá lá dentro, Lattes, carteira de motorista, agora assinatura digital. DataSUS, carteira... E você tem todos os documentos, o SUS. O SUS, né? O DataSUS. Então essa integração, eu te interrompi, mas porque tem muito a ver com o que o GovUK fez, né? Sim, E o exatamente. nosso começou em 2016. Mas o GovUK é o precursor. Antes, É o precursor. Mas é bem interessante, porque eles... enfim, o dado que ela traz, ela participou, ele, agora eu não sei dizer qual é o termo certo aqui para referenciar a autora, mas é bem interessante porque ela diz assim que agora é 80%. Tem um dado mais específico. Agora, depois eu mando também especificamente esse dado. Mas em cerca de 80% do orçamento... 60%. Gente, me deu um branco agora. Daqui a pouco eu abro. Entre 60 e 80. Gente, mas é um número alto, tá? Tá. Isso é a mãe, tá? Eu sou uma pessoa... Eu sou mãe de uma criança. Deu uns fogs. Eu tô fazendo suspense. Não, que a gente tá gravando aqui, a gente tem que buscar mas, essa... enfim, né? Esse dado é que entre 60% e 80% do gasto que ela Que já tem é de muito, se for 60, orçamento já é muito. de investimento em serviço. Então, pensa assim, a sua verba para pensar o serviço, a sua verba de manutenção, sua verba de desenvolvimento de novas parcerias, sua verba de melhorias, 60% disso é gasto para você resolver problemas que a sua operação não conseguiu fazer. É tendo um call center, é tendo alguém para atender o protocolo que deu errado, é alguém que subiu um pedido no lugar errado, é alguém que está tentando entrar em contato e entra em vários canais diferentes, então você está com a sua equipe atuando, diferentes equipes atuando para o mesmo cidadão que não está conseguindo resolver o problema. Pensa isso, em vez de você estar lá fazendo uma nova ação, pensando numa nova plataforma, você está gastando para atender as coisas que você... Tá investindo, não tá gastando. Mas é um dinheiro que tá indo... Sim. Que tá indo fora, porque ele não tá resolvendo... Ele não tá gerando novas melhorias. Você só tá resolvendo o passado que você não tá entregando direito. Cara... Olha que doido. Porque demorei meia hora para falar. Não, mas é isso, porque se você tá planejando melhor serviço... Esses problemas vão diminuir a médio e longo prazo, você tem menos custo de aquisição. E aí, quem que faz essa... Que indicador que ajuda a mapear esse dado, né? Porque que indicador ajuda, cara? Eu não sei, gente. NPS? Não, NPS. Ai, gente, NPS Eu sei, por isso que eu joguei aqui. NPS é foda, né, gente? NPS é uma... Existem construtos e com medidores qualitativos que nos ajudam a Falou entender... bonito, esse aí é PhD candidate. Não é à toa que está lá no LinkedIn. Pra gente conseguir mensurar a qualidade do serviço? Olha, eu vou te dizer que pra mim, que esse é o desafio do design, né? Porque o design, ele conversa, mas ele não botou os dois pés aí dentro desse universo dos indicadores, assim, sabe? Então, eu acho que é tudo um grande depende do tipo de serviço, depende do tipo de trabalho. Por isso que vocês sempre falam do NPS, que o NPS usam vou dar um exemplo. O NPS, essa piada que eu fiz do NPS, é porque a gente já discutiu isso várias vezes entre os professores e coordenadores, que acho que é uma discussão legal, saudável, para melhorar a forma de medição. Mas o NPS é o que vai analisar a qualidade de um curso ou de uma disciplina que a gente é responsável, como coordenadores e responsáveis por construir uma experiência educacional para as pessoas que acreditam na instituição para a qual a gente trabalha. Falando bonito e querendo dizer que é o curso que a gente constrói, ele não é feito do nada. Exato. O feedback das pessoas é importante para que eu entenda como que eu vou melhorar esse curso ou essa disciplina a médio e longo prazo. Isso é um design de serviço, na prática. Total. E a gente lida isso o tempo todo. E por isso que eu sempre
trago isso para você e para outras pessoas, principalmente lá na SPM, que estão preocupadas com isso. E o NPS, ele é falho, né? Ele talvez seja... Ele não consegue Ele não é pegar completo. ele não consegue pegar toda a complexidade. Só para dar um de exemplo, serviço. talvez, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu tenho 66 alunos no curso atual. Todo mundo no corredor elogiou X e Y disciplina. Um aluno que não gostou, ele vai lá e dá 0 em tudo. O NPS cai. Uhum. Como é que eu vou... Se eu olhar só o número, parece, né, que eu tenho... Teoricamente, um aluno não faria diferença. Uhum. Porque o cálculo do NPS, ele vai tirar as pessoas que... Ele vai tirar o 10 e o 0. Ele vai assim. tirar O os 10 outliers, né? ele vai tirar os outliers e vai tirar os esqueci o nome das últimas lá. Mas, Uhum. enfim, Ai, fugiu. Deceptions lá, Você esqueci. entendeu, né? As pessoas Que que dão dão nota mais- muito baixa e as que dão muito alta, ele subtrai, né, pra fazer. Uhum. Então, fica na média. Mas a realidade é que a minha experiência com o NPS na SPM é que quem gosta de avaliar é quem quer meter pau, Uhum. né? Quem tá mais insatisfeito. É, Então, ele acaba favorecendo mais o lado negativo, digamos o lado assim. negativo. Ele Então, não traz um equilíbrio, é isso? inclusive, isso eu tava conversando com um coordenador novo, né? O Kim entrou, eu Uhum. falei, ó, Kim, eu dou aula no curso dele, eu descobri que nenhum aluno tinha respondido, nenhum dos NPS, né? Eu dei tempo em aula e os alunos estavam assim, não. Vamos lá avaliar todo mundo agora, porque se você não fica insistindo para os alunos legais, não, legais não, para os Pra todo alunos mundo, também, pra para todo todo mundo, mundo, porque né? o que importa é a gente pegar É. a média mesmo, Exato. né? Se só um grupo responde, aí a gente também não pega essa média, assim, né? Então, mas eu acho que nem é só esse o desafio, né? Porque a pergunta ali, você indicaria esse curso, ou indicaria esse serviço para alguém, ele vai tentar pegar ali aquela tua intenção ali, né, não é lealdade que eles chamam, né? Enfim, é um pouco de satisfação, mas para tentar entender ali a sua conexão, para não perguntar diretamente se você gosta ou não, porque daí seria pior ainda, porque a probabilidade a gente culturalmente no Brasil tende até a ter uma média mais alta do que outros países, Pra galera né? entender, a Mas- gente tem, que eu tava brincando dos construtos e tal, mas é verdade, né? A gente tem um método de avaliação na ponta, que vai captar a recepção do cliente, positiva ou negativa, mas isso está conectado a um construto, né? Ou seja, a um pilar que vai... a um fator de medição que vai estar conectado a um pilar que vai estar relacionado à marca, engajamento da marca, Isso. conhecimento de marca, lealdade e tal, que esses são construtos de um autor ou de outro, mas isso de alguma forma está conectado a um modelo de negócio ou que vai Isso. me dar um indicador para entender se aquele negócio está indo para o lado certo ou errado. Né? É, Tecnicamente falando, tá tudo tá conectado tudo conectado. para falar, ó, sua visão de negócio é essa, o seu propósito de servir o seu cliente é esse, então esse medidor tá te falando que sim ou que Isso. não. Aí eu vou jogar duas polêmicas. Uhum. A primeira Adoro polêmicas. A primeira é que, sim, eu acho que tem outros indicadores, eu acho que tem que ter um conjunto de indicadores, e aí eu acho que aqui o marketing tem muito a contribuir também para essa discussão, para sentar junto e pensar junto. A galera de CX, de Customer Success, Customer... Que é atendimento ao cliente, né? Mudou o nome? Não? É algo a mais aí? Aí é um grande depende. Novamente, depende de cada empresa. Mas, sim, tá mais ligado ao atendimento, mas também tem essa área que faz o acompanhamento dos indicadores, né? Para entender Entendi. como que tá Não faz só o atendimento, por isso que vem um Customer Success. É que tem o Success e tem o próprio Customer Experience em alguns lugares, né? Que tem esse nome também. Enfim, então... Tá. Tem várias siglinhas aí que vão... Até eu tava conversando com a Érica da RD, que vai ser nossa professora agora. Eu tava falando assim, ela assim, esse curso é para CX. Eu falei, será? Sim, também, né? Porque hoje é isso, ele precisa olhar para o número, mas ele tem que saber propor o que fazer, né? Ele precisa propor melhorias na jornada, assim. Então, enfim. Então, é uma junção de letrinhas. Então, acho que esse é um papel que a gente... Algumas áreas dentro da experiência conseguem olhar melhor e outras menos, mas eu acho que é algo que a gente já entendeu como negócio que a gente precisa conectar. E aí vem todas as outras siglas aí, OKRs, KPIs, né, de conectar o negócio. Só que eu acho que o grande desafio que eu tenho até conversado com alguns professores é que quem seta esses objetivos de negócio normalmente são outras áreas, né? O VP, sei lá, o próprio VP de negócio, VP de marketing, muita gente que vem VP aqui de fala produto. isso. As áreas não se falam, né?
As áreas não se falam. E Uhum. aí, o que a gente tem agora é um olhar de experiência super tático, de produto e não de experiência. Do tipo, vamos fazer um monte de teste AB aqui, por exemplo, numa solução digital, para tentar melhorar esse Paranauê aqui, e aí vai rodando um monte de coisa, aí você tem um monte de resultado que você nem sabe. Você tem um monte de número, você tem lá o Hotjar, que vai te dar, de repente, lá uma onda de calor, não sei o que, um clique, Dica boa do Hotjar. Mas aí, quando você vai... Descobri que o VWO também tem um plano gratuito. Ah, é? Eu não Olha aí, sabia. não ia saber. Quando você vai ver, você tem um monte de indicador, mas cadê o consumidor? Cadê o usuário? Onde que eu tô olhando pra ele? Onde eu tô olhando, porque pra mim, o grande lance de olhar pra jornada, e aí, independente de qual é a Então isso aí é seu viés. quantitativo, né? Quase todos aí. Tem algumas coisas mais quali, mas a maioria vê clique mesmo, vê conversão, Você acha né? que vale a pena ter pesquisas qualitativas quando você vai fazer uma consultoria, por exemplo? Na consultoria é mais fácil, né? Porque daí a gente já vem... assim, mais fácil, entre aspas, né? Porque É que você tá focada nisso. É isso que você quer tá dizer. focada num problema Mas pro cara específico, que tá trabalhando né? com isso, vale a pena. A pessoa que tá ali no gerenciamento de um projeto, ou de um canal, de uma plataforma, né? Ou de um serviço específico da firma, é mais difícil. Porque não tem verba, entendeu? Uhum. É mais fácil um diretor... Não tem verba ou não tem um olhar pra isso? Não tem Porque cultura. verba tem, não tem uma cultura. Não tem uma cultura. Verba tem. E aí também, acho que esse desafio de não ter indicadores tão claros, não ter um diálogo, né? Tipo assim, quem tá sentando na mesa, mas aí tá sentando na mesa para discutir o quê, sabe? Uhum. Assim, então, acho que tem algumas questões que a gente não soube vender tão bem a área Boa. de design. E aí, cada vez tá mais discutindo produto ali tático e essa parte mais estratégica de experiência, porque para mim, assim, independente de onde você tá olhando na jornada, eu acho que o grande objetivo de você olhar para a jornada do usuário para depois tomar a decisão sobre o seu serviço, então, o que eu sempre indico nas minhas aulas é: independente do seu serviço, qual é a jornada do usuário? Se o seu serviço não existisse, qual que é o Paranauê que esse usuário faria? Como que ele resolveria esse job? Não é sobre job to be done, né? Mas Como que ele resolveria esse problema que ele quer resolver? que caminho ele percorreria se ele não sabe que seu serviço existe? Porque daí a gente vai entender, assim, o que está por trás desse comportamento, de fato, né? Pra gente entender que talvez tem todo um processo que a gente Cara, faz... tá falando de customer não experience. É entender o consumidor. Entender o consumidor. Só que talvez eu tô melhorando um monte de passo aqui que nem precisaria Que existir. ele nem vai usar. Que pra mim sempre foi Cara, isso discussão. acontece muito, né? Muito. Então, pra mim a discussão... Aqui agora é velha, mas eu sempre dava esse exemplo. Ai, vou ter que pensar em outro agora. Não, Mas- fala esse. Não, é que É o que eu quero saber. o TED e o DOC, Aham. né? A Juju... Você sabe o que é o TED e DOC, a diferença? Não, nem Então o sabe. nosso público não vai Não saber. vai saber. De banco, tá? Antes do Antigamente, Pix, antes do Pix. Você tinha um limite que você podia fazer, entendeu? Mais de X mil lá, quando era um limite grande, tinha que ter mais aprovações, blá blá blá, era um TED, e aí só tinha um valor, demorava X dias e tal. E o DOC, Ele nem sabe dizer, ó. É isso, eram dois jeitos de transferir dinheiro mas que não era isso por valor? é por hora, é por período. O TED cai no outro dia, o DOC DOC leva é na 2 hora. dias. Levava 2 dias, 2 gente, dias. o Pix. Desculpa, o Pix desculpa. é outra coisa. Não, mas eu fiz bastante DOC. Exato, que era um pouquinho mais barato, dependendo aí aí depende do banco, as tarifas e tal. Só que Entre bancos era de graça. No mesmo banco. Entre no o mesmo mesmo banco. exatamente. Entre contas do mesmo banco. Só que daí o que rola, gente? Até a Juju, lembra da Juju? Ela fez um vídeo sobre isso, gente. Eu passava nas minhas aulas, eu achava divertidíssimo, porque ela ficou assim, são coisas incomparáveis, que um é até às 5 da tarde, o outro é até $5 mil, sabe? Tipo assim, é um negócio meio doido, assim. Caraca, eu achava que eu sempre achei que era por causa do valor. Não é. Porque quando você vai fazer uma transferência, quando eu fui comprar meu primeiro carro, tive que fazer uma transferência, sei lá, na época É de porque 10 o TED é mil. identificável. Aí, se você é um valor muito alto, é preferível que você coloque o TED, porque daí você consegue Olha lá, eu não sabia, obrigado. o serviço. O que acontece? Eu já tive uma discussão isso a nível federal. Qual é o desafio disso? O problema, gente, é dos bancos, não é meu. O banco que precisa falar para o Banco Central se eu queria TED ou queria DOC. O problema não era meu, como usuária. Eu queria transferir meu dinheiro. O banco poderia me perguntar: você quer transferir até às 5 da tarde? Identificável? Entendi, ele não precisava me dar 2 nomes. Ele não precisava me dar essa opção antes. Ele me pedia antes de qualquer coisa, eu tinha que escolher entre TED e DOC. Caraca, faz todo sentido. Mas o problema é do banco, não é meu. Eu, como usuária, não preciso dizer se é TED ou DOC. Eu preciso transferir o dinheiro. Só que a nossa vida é cheia dessas coisas, entendeu? Você alugou um triplex na minha cabeça, cara.
a gente tá sempre pedindo coisa pro usuário que não precisava, entendeu? O tempo todo, cara. E assim, em vários lugares. Como é que foi a experiência pra você vir gravar aqui? Em vários lugares. Pediram informação que não era necessária, passaram informação que não era necessária. O Google que me sacaneou, porque ele mandou descer na estação errada. Mas te passaram o endereço. Passaram. Não, só que eu vou dar essa dica aí Olha para lá. o pessoal do Não, WhatsApp. pode dar. A experiência que ela botou, né, que é na Avenida Paulista, do lado do Burger King. Eu nem ia olhar no Google Maps, na verdade, porque eu pensei, na Brigadeiro. Eu já ia descer na Brigadeiro. Tem 1 milhão de Burger Kings. Porque tem um Burger King gigante ali na Brigadeiro, né? Aquele lá é grande. Então, tipo, eu botaria assim, na frente da estação Consolação. Da estação Consolação, do lado do Burger King, talvez. Porque essa portinha aqui pode mas confundir, acho que tem entendeu? outra portinha também. Tem Porque portinha do outro eu lado, entendi, quando eu cheguei, eu entendi. Entendi porque ela botou, mas na frente da Consolação, talvez. Mas eu vim pensando isso no carro. Porque a mensagem era gigante, entendeu? Então, tipo, eu fiz uma eletrodinâmica, entendi. Aí hoje de manhã eu olhei de novo, preciso estar meia hora antes. Entendeu? Tipo. Aí eu lembrei do meia hora antes, aí eu te mandei mensagem. Aí eu cheguei atrasada. Mas. Nós chegamos junto. Mas é olhar esses detalhes, né? Porque essa a forma que a gente comunica, né? E assim, gente, eu tô falando como se eu fizesse todas as coisas maravilhosas. Não, claro. A gente também. Porque é isso. A vida é feita de escolhas e o serviço também é. E aí, como que eu escolho, Carla? Aí que é essa proximidade com o usuário vai te ajudar a tomar essas decisões, entendeu? De quando, como, o que será melhor, o que é pior, né? Passamos de 1 hora de podcast, então pra gente ir pro encerramento, queria perguntar pra você, o que você acha qual que é o futuro, né? Quais são as previsões aí, as tendências? Obviamente... bem curto, assim, o que você imagina ou o que você sabe que você tem acompanhado dos eventos, né, e dos contatos que você tem das fontes. Legal. Desse olhar para a experiência do consumidor, nessa jornada do consumidor. Acho que a gente tem um desafio que é tecnológico e um desafio social, como sempre, assim, né? Então, a gente tem, se você acompanhar o SXSW, né, que é um grande evento de inovação, a gente tem muitos eventos que têm falado, né, sobre esse futuro da experiência, sobre como essas novas tecnologias vão impactar. Eu fiquei muito impactada, inclusive, com a fala da Amy Webb, que é uma futurista, no ano passado. Confesso que eu ainda não consegui assistir as palestras desse ano, que acabou de acontecer, né? O evento faz umas 2 semanas. Mas no ano passado ela trouxe... consumindo aos pedacinhos. Cada dia eu vejo um negócio diferente. Você viu que eles têm um podcast também? Dá pra ouvir as palestras via podcast. Mas o que ela trouxe ano passado, que eu achei muito legal, assim, que foi um olhar sobre o que nosso uso como consumidor desses wearables, né, dessas tecnologias que estão lendo as nossas informações vitais, a nossa íris, né, o jeito que a gente reage, o suor, enfim, todas essas nossas essa parte de biotecnologia. Eu tô fazendo uma experiência disso, daqui a pouco eu conto. Depois você conta. E aí, e o que isso conectado ao marketing, conectado com avanços de inteligência artificiais, vão, de fato, impactar na nossa experiência como consumidor. Então, por exemplo... Tem as câmeras que estão filmando nos mercados, né? O mapa de calor das gôndolas que são mais percorridas. Não, mas isso já faz 30 anos, né? Agora a gente tem empresas que já conseguiram aplicar coisas relacionadas a isso, tem empresas que conseguem utilizar isso mais, né? A Amazon, né? Ficou famosa no passado, né? De usar isso para Amazon Go. A Amazon Go, né? Tentar fazer uma experiência autônoma, né? Enfim, né? Lá que era uma coisa meio hackeada e tal. Mas o que ela trouxe e se eu exigir que o usuário veja uma propaganda antes de consumir, porque se ele não compra, não paga o plano premium, não faz não sei o que, né? Eu vou botar lá um Wearable, ele tá com um Wearable, eu coloco um Wearable, e eu sei se ele tá assistindo ou não. Então, ele não pode fechar o olho, ele não pode... Porque eu vou saber antes dele se ele tá gostando ou não, né? Daquela informação. Então, o que isso pode levar a gente, sabe? Futuramente, em termos de experiência, assim. Eu achei uma provocação bem interessante, assim, que legal. Né? Pra gente entender. E quando a gente olha... Né? Essa semana, não sei, nas bolhas de vocês, mas na minha rolou muito aquele seriado Adolescência, né? Eu assisti. Você assistiu? Ainda não consegui. Eu assisti. Eu não consegui. Eu tô assim... Olha lá, se você... Primeiramente, se você tem filho, tem que assistir. Ponto. Eu assisti, são 3 ou 4 episódios, 3 episódios. Eu assisti de uma vez, assim. Eu e Camila sentamos, não conseguimos parar. Primeiro, ele é filmado em plano sequência. Muito maravilhoso, né? E eu li
que tudo é ensaiado para ser feito de uma vez só. Então imagina Foda. 40 minutos de ensaio, assim, que o episódio tem 40 minutos, tá? Então até mais, né? A galera andando, assim, saber onde tem que estar a coreografia. Maravilhoso. Então acho que tem essa inovação. Diz que a atuação também. A atuação do menino, que parece que é a primeira atuação grande dele. Cara, incrível. E a discussão que tem muito a ver com o meu tema, que é a discussão do comportamento nas redes sociais e no mundo digital. Eu vou dar uma palestra, fica aí o convite, Olha aí que legal. no Dia Mundial da Criatividade, que vai ser na SPM, Sim. no dia 22 de abril. Esse podcast vai ao ar antes, então a gente pode falar. Dia 22 de abril, Dia Mundial da Criatividade, pesquisa aí, legal. vai ser na SPM. Eu vou dar sobre a história dos memes. E eu vou tentar trazer alguma coisa que da legal. adolescência que fala, no seriado ele não fala dos memes em si, mas ele fala dos emojis, e eu não vou dar spoiler, porque tem a ver com... Todo mundo sabe que tem um Sim. assassinato, né? Que tá no, É o primeiro... é a primeira coisa, primeira né? cena Primeira do- cena e a descrição, né? Acontece um assassinato entre os adolescentes, mas ele está relacionado como que a gente, e principalmente como os adolescentes estão interagindo com os canais digitais. E aí, só pra gente tropicalizar essa discussão, tem o podcast Fio da Meada, Opa! da Branca Viana, da Rádio Novelo. Mais um rádio novela, aliás, eu assisti Maravilhosa. aquele, você passou, animal. Maravilhoso, né? É. Ela entrevista a... Gente, me fugiu o nome. É do Ministério Público. Eu esqueci. A juíza? Eu esqueci o termo que... Gente, Não, tô eu sem... vou precisar gravar Do- aqui, ó. O que nós vamos colocar aqui? Link. Esse episódio é muito legal, porque daí ela traz no Rio de Janeiro, a realidade desse tipo de crime que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não Bom. só de assassinato, né? Mas de violência. Mas só pra amarrar... Não, desculpa, quem tá em São Paulo, eu vindo pra cá hoje, prenderam um rapaz de 19 anos na zona oeste de São Paulo, zona noroeste de São Paulo, porque tava aliciando meninas Ai, pelo Discord. exato. E isso já aconteceu, foi mostrado no Fantástico ano passado. Eu tava discutindo isso em sala com alunos da MBA. Então quem tem filhos tem que ficar atento, que tem vários pais que não sabem o que é o Discord e é onde está rolando aliciamento, onde está rolando uma série de coisas sobre comportamento de crianças e adolescentes. Escuta esse episódio do Fio da Meada com essa juíza, eu não sei, não sei o nome agora, ela da vara da infância. Gente, Desembargadora, não? será? Não Eu sei. não sei, fugiu o nome dela aqui. Mas vai Mas, passar enfim, o episódio também, que eu vou colocar na lista aqui. Muito bom, porque daí ela fala isso, ela vai dar palestra nas escolas e ela pergunta pros pais se sabem o que é Discord, sabe? Assim, ela conversa e ela mostra, enfim, é muito legal, gente. E aí ela diz que com os alunos, eles sabem o nome, entendeu? Ah, foi você que prendeu fulano. Sabe o nick das pessoas, entendeu? Pra te ver como eles tá muito inserido na cultura. Assim, é muito... Gente, vale muito a pena. Mas esse é um desafio social, entendeu? E eu acho que é muito legal esse exemplo, né? Que a gente tá tratando aqui, dessa diferença dos pais versus os adolescentes, né? Que estão usando uma tecnologia de um jeito diferente. Então, você tem ali uma perspectiva de que meu filho tá seguro, minha filha tá segura em casa, porque ela tá no quarto, ao lado do meu, mas ela tá numa Avenida Paulista, solta, né? Porque a gente não sabe. É isso, ela tá participando de coisas que você não sabe. É isso que os pais falam isso no seriado. Exato, Eu né? achei que meu filho estava seguro no quarto. Exato. Não. Então, isso é uma necessariamente. mudança de comportamento muito grande, assim, né? Se a gente for pensar. E tem todo um discurso de, mas e a privacidade do meu filho? Enfim, então ela fala... Ela Essa é faz uma discussão muito complexa. boa. Mas é sobre isso quando a gente pensa em serviços, né? Então, eu acho super importante essa discussão da regulamentação das redes sociais se você olha para esse lugar. Assim como das bets, que estão atrelados a outros comportamentos, né? Os serviços que são serviços de utilidade pública, né? Eles são espaços públicos que estão sendo utilizados, entre muitas aspas aqui, mas é um uso público, né? Que a gente está fazendo dessas ferramentas. Cara, maravilhoso. E agora, imagina com a inteligência artificial, né? Última dica, último link. Eu tô gostando muito que a Camila Chute, sabe? Da Mastertech. Ela tá fazendo, junto com o sócio dela, uma news diária, que é um podcast, é uma conversa de 15 minutos que eles têm, e cada dia eles abordam uma perspectiva da inteligência artificial. E eles estavam discutindo esse gap, né, que a gente vai gerar quando a gente tem pessoas que estão tendo acesso a essas versões premiums, né, dessas ferramentas, o quanto sofisticado isso vai ficando e qual é o gap social que a gente vai gerando, né, nas pessoas que não têm acesso e que
hoje nem sabe o que é, e que daqui, 1 ano, 2 anos, imagina o gap que isso vai gerando ao longo do tempo, Que né? maravilhoso. Então, a gente tem uma responsabilidade social quando a gente está criando serviços, para além ainda, né, gente, falar de sustentabilidade, de falar, de pensar escala 6x1, enfim, tem várias questões políticas que são muito importantes quando a gente está pensando essas jornadas de serviços, assim, né? Mas aí também Que pode ficar para outro impactam papo. e uma série de Que outros impactam o fatores. negócio, impactam também que Antes tipo de experiência a gente de quer. né? encerrar, foi sobre o que o seu TEDx? Que o link vai estar aqui na descrição. Ai, sim. O meu TEDx foi... Bom, esse é um lado que a gente nem conversou aqui, né? Não deu tempo, cara, é isso. Mas fica para uma outra conversa, né? Que hoje eu trabalho com design de serviços públicos, né? Uhum. Então, o meu papel é implementar melhorias de serviços em serviços públicos, né? Que a gente acessa, né? Então, o meu TEDx foi sobre essas experiências que eu estava fazendo utilizando o design para apoiar essa colaboração entre pessoas e cidades, né? Eu trago ali o caso que eu estudei no meu mestrado, né? Que foi aqui em São Paulo, de uma comunidade criativa que atuou para a melhoria de uma praça. Que legal. E aí, a minha discussão é um pouco, o que faz uma pessoa despertar para querer construir uma cidade melhor? Nossa, adorei. Vou ter que mandar muitos links. Muitos Carlinha, links. quem quiser te encontrar, você tem um curso no SPM, fale do curso, aquela câmera é toda sua. Quem quiser te encontrar no LinkedIn, Gente, ou vem. na Instagram, em todas as redes sociais, SPM. Isso, então hoje eu atuo como coordenadora do curso de experiência e jornada do cliente, que está em parceria com a RD Station. Boa. Aí eu já vou passar esse feedback que rolou aí. Que tá muito legal, porque a gente está justamente olhando para essas 2 coisas, para essas 3 coisas, na verdade, né? Que é o método de design, ainda discutindo, né, como que eu uso essas metodologias colaborativas para pensar e inovar em serviços e pensar jornadas. A gente tem todo um capítulo de experiência, o que é o futuro da experiência, como eu olho para a experiência, para inovação e sustentabilidade, como que eu penso a usabilidade dessa experiência também, e um capítulo de gestão e negócio. Então, a gente tem uma disciplina de liderança, tem disciplina de indicadores, eu vou assistir essa aula, Boa. eu assisto as aulas, gente, eu adoro. De implementação, de coordenação entre áreas, como eu faço, de fato, essa união entre essas áreas, e para pensar os produtos e serviços, escalar esses produtos e serviços. Então, E como as legal. pessoas te acham e aonde? Então, eu estou no Instagram como Carla Link. Carla Link é meu nome em todas as redes. No LinkedIn também te acha. Me acha. Eu também tenho a Token City, que foi a minha consultoria, porque hoje eu estou como sócia na Futurária, a gente se juntou. Boa. Mas a Token City também tem alguns cursos de design de serviços especificamente lá, que são online, que dá pra... Cara, foi demais. Só lá, passamos de 1 hora, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falo muito também, gente. Não, Aqui a gente podia ficar... Dá pra fazer versão 2. A gente vai embora. Obrigado por ter topado essa doideira. Obrigado por ter trazido toda a sua experiência conosco, com toda a nossa audiência. E vamos pra mais. Vamos, e conta comigo. Obrigada e parabéns. Obrigado. Porque, ó, gente, implementar isso aqui não é fácil. Então, eu sempre admiro muito todas as pessoas que implementam, fazem, acontece. O Bruno, com certeza, é uma pessoa e faz isso com muita leveza e muito legal. Obrigado por ter vindo. E obrigado mais uma vez pra você que ficou aqui até o final. Lembrando que Jornadas de Marketing tem em todas as plataformas. Você pode assistir no YouTube ou no Spotify, mas você pode ouvir também em todas as plataformas, menos no Deezer. E em todas as outras, porque o Deezer não tem uma boa experiência pra você. Tem que formatar de formato diferente. Mas segue lá, encaminha pra quem você acha que pode ser interessante esse episódio. Obrigado a todos que têm nos acompanhado, dado comentários, que têm feito feedback quando me encontra nos lugares, porque é isso que a Carlinha falou, dá um trabalhão. Tô meio semi-doente, melhorando, né? De uma gripe aqui, já tô ainda tossindo, mas você vem aqui gravar, então planejar uma coisa, implementar outra, então é muito legal esse feedback. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau!